capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Ele começa com o texto retribuir o mal com o bem. Daí eu copiei esse trechinho aqui para a gente refletir. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, como a gente viu no último encontro, amar o próximo, então já é uma coisa muito boa. Então, quando a gente consegue amar os nossos inimigos, então a gente deixa o orgulho, o ego, totalmente de lado, né? Então, seria o nosso ser mesmo, como é que é a palavra? A nossa alma, o nosso ser, né? O nosso ser divino. Gente, né? Isso. A gente consegue deixar muita coisa de lado que realmente não faz parte da nossa essência divina, quando a gente consegue reconhecer e amar esse outro que de alguma forma nos fez mal, enfim. É um grande ato de caridade. Sim, com certeza. Com Com a certeza. gente, por estar deixando a nossa pureza ali, né? Tipo, mais do que o nosso ego. E com essa pessoa também, porque se essa pessoa nos fez mal, ela precisa de um amor, Uhum. né? Para combater esse mal que tá Exato. Sim. Aí, ele coloca ali no texto que amar o inimigo é diferente de amar o amigo. Uhum. Isso. Porque quando a gente tem essa relação de amizade, né, a gente pressupõe que exista confiança. Então, ele coloca ali que na falta de palavras, de uma expressão, de um sentimento que traduza verdadeiramente aqui no nosso plano material, no nosso mundinho, uma palavra, um sentimento, uma emoção que descreva esse amor ao inimigo, ele fala assim, ó: amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições. Sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em que se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então eu tenho muito que aquela questão de viver e deixar viver. Então, ok, nos magoaram, nos fizeram algum mal, enfim, o que tem acontecido ali nessa relação, ou pode ser até pessoas que a gente nunca viu na vida, né? É simplesmente não ficar com raiva. Tudo bem que o nosso primeiro impulso é retribuir de alguma forma, né? Mas respira, dá aqueles 10 segundinhos, deixa aquele sentimento ali, aquela coisa ruim ali se assentar, espairecer, daí começar a refletir. E daí levar para aquele lado de que realmente não vale a pena. Então, é viver e deixar viver. Eu gosto muito dessa expressão, serve para muita coisa. Então a gente vive, toca a nossa vida, e o outro que siga a vida dele. As coisas vão acontecer de mais cedo ou mais tarde. Enfim, manda a luz e segue o barco. Entender que a ação é do outro, né? Não minha. Exatamente. Exatamente. A forma que ele agiu comigo não me define, no caso. Uhum. Né? Tipo, é uma coisa da pessoa. E não esquecer sempre de agradecer, né? Por mais que nos doa aquela coisa que aconteceu, enfim, aquela palavra maldita ou aquele sentimento que não nos fez bem, é sempre agradecer, porque tudo é aprendizado. Talvez a pessoa apareça realmente na nossa vida para fazer a gente aprender alguma Exatamente. coisa que a gente Pra olhar diferente, né? Pra Uhum. ver a situação. Pode ser que aquela pessoa que nos fez mal não estava num dia bom e acabou reverberando ali daquela forma
e a gente só tava no meio do caminho. Eu vejo também como se fosse, tipo, se a gente retribuir da mesma forma que aquela pessoa tá fazendo pra gente, a gente não acaba evoluindo. Então, é como eles falou, é necessário isso acontecer pra gente acabar evoluindo. Entendeu? Exatamente. A gente se controlar, a gente não deixar nosso ego falar mais acima como é acostumado o nosso ser. Então, tipo, é uma coisa, tipo, muito, de uma pessoa muito evoluída, uma pessoa que tá em constante evolução, sabe? É o aprendizado, né? É difícil, entendeu? É difícil também porque cada situação vai acontecer Mas, de alguma forma para que algo aconteça. Às vezes pode ser um aprendizado, às vezes pode ser uma abertura dos olhos, enfim. Mas o mais importante é a gente ter também a noção de que, como a Emily colocou ali, que a gente já viu nos capítulos anteriores, que tem alguns capítulos que falam sobre as provações. Algumas coisas vão acontecer como provações para nós, né? Então, às vezes, alguma coisa ruim acontece para provar ou, né, tipo, para fazer aquele teste com a gente, ou até mesmo para a gente, né, nos testar, ou enfim, porque quando a gente pede, por exemplo, pede para Deus paciência, Deus não vai te dar paciência, Não. vai te testar a paciência. Vai colocar provações ali pra gente aprender a ser paciente. E além de fazer aquele movimento de viver e deixar viver, também não é ficar desejando, o karma vai se encarregar do caminho dele, porque de certa forma a gente também está julgando, também está colocando uma carga negativa ali. Eu recebi, eu tava com esses pensamentos tempo atrás, eu falava, o karma vai... Não tem necessidade. Eu tava toda evoluída. Não. Às vezes as pessoas também passam batalhas que a gente não faz ideia. Exatamente. Por exemplo, eu fui mal atendida em um lugar, se você não quiser, você não volta, mas às vezes por quê? O que a pessoa está passando internamente, ou até eu fui muito bem atendida, então isso tudo a gente nunca sabe o que o outro está passando, sempre tentar enxergar da melhor maneira mesmo. Vamos lá. Aí temos esse foi o texto Retribuir o Mal com o Bem. Agora temos o texto Os Inimigos Desencarnados. A gente tem... Assim como a gente pode ter vínculos de inimizade com pessoas aqui, a gente carrega vínculos de inimizade com espíritos. Porque nós já vivemos outras vidas, já passamos muitas coisas, acabamos criando conflitos com outras pessoas. Então a diferença é que aqui, com o véu da invisibilidade, do esquecimento, a gente não lembra. Mas quem ainda está lá do outro lado, está sentindo aquilo lá, eles vão lembrar. Então, de certa forma, se a gente baixar nossa vibração e abrir o espaço para que esses inimigos nos encontrem, eles vão acabar tentando influenciar a nossa vida, tentando derrubar a gente cada vez mais. Só que a gente tem que lembrar também... Não, depois. Então, por isso que é importante a gente resolver esses conflitos e perdoar ainda estando aqui. Porque é muito mais fácil e é muito mais evolutivo, digamos assim. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de perdão, é uma libertação. Tem uma frase que eu coloquei aqui que eu não lembro agora aqui. O equilíbrio só acontece quando existe o perdão. Sim, agora só para complementar ali, quando você fala que é muito mais forte ou muito mais, né, intenso quando esse ato acontece aqui, é porque nós, enquanto encarnados, nós estamos num mundo de provações e expiações. Então é onde as mudanças acontecem, para quando a gente desencarnar, lá a gente não pode fazer muita coisa a não ser só esperar o tempo. Exatamente. A melhor oportunidade que a gente tem de melhorar é aqui. Porque a gente vem aqui para isso. Para justamente passar por todas essas situações, para a gente aprender e para evoluir. Porque depois, quando a gente estiver do lado de lá, a gente vai ter que esperar quem está encarnado nos perdoar ou, enfim, tomar essas mudanças para que reverbere em nós, naquele lado de lá. E esse movimento do perdão também não é só da gente com o outro, mas se a gente por um acaso fez alguma maldade com outra pessoa, nós também temos que nos perdoar para não ficar carregando essa culpa. Porque a culpa, assim, ela trava muito a vida.
Porque a gente fica ali reverberando aquela culpa e não sai do lugar, sabe? É uma carga, uma energia muito negativa. Tanto a questão de ficar carregando esse ódio, essa raiva contra a pessoa, quanto contra a gente mesmo. Então, Mas aí a questão, tipo, como a gente sabe, como a gente faz pra isso? Tipo, a gente se conectar com essas outras energias, tipo, pra conseguir liberar o perdão. então assim, tem outras formas hoje que a gente tem conhecimento de fazer esse desenlace com os espíritos, né? Que já passaram pela nossa vida e a gente tem essa dívida, digamos assim. Então, tem trabalhos em casa espírita, em terreiros, o próprio constelação familiar voltada para essa espiritualidade, né, para esse trabalho de espiritualidade, também trabalha com isso. Mas a melhor forma, eu digo e repito, é a gente conseguir fazer isso em vida. Para não ter esse entrave carregado para várias vidas. Tem formas, a gente pode buscar. Isso também é uma forma de demonstrar que a gente evoluiu, que quer continuar evoluindo. E quer que aquela pessoa que está ligada com a gente de alguma forma também se livre disso, se liberte e siga a vida dela. E até se a gente acabar não perdoando nessa vida, em uma próxima a gente ainda vai ter mais dívida ainda. Exatamente, vamos chegar nesse ponto. Pra não levar mais pra frente. Só que a gente tem que pensar também que semelhante atrai semelhante. Então, é como eu falei antes. Se a gente tá bem aqui, se a gente tá vibrando legal, se a gente faz o bem, sem olhar a quem, enfim, tudo mais, esses espíritos que estão com essa energia de vingança, eles não vão nos encontrar. Porque a gente vai estar vibrando numa outra frequência. Então, a partir do momento que a gente baixa a nossa frequência, eles conseguem nos encontrar. Não sei se eu fui clara. Deu pra entender. Semelhante atrai semelhante. Isso é para tudo. Não só para espíritos. Mas é na nossa própria vida aqui mesmo. Isso. E quando a gente já tá numa frequência alta, é muito mais fácil da gente liberar esse perdão. Uhum. Porque a gente já tá alto. Quando a gente tá nessa busca por... Nem você tá nessa busca por perdoar, por exemplo, esses laços, né, de outras vidas, ou enfim. E isso pode acontecer também de uma maneira que é bem simples, é a oração. Tipo ali, quando você faz um Pai Nosso que pede para perdoe-nos, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Então você já tá perdoando os seus inimigos. Às vezes pode até acrescentar, que nem às vezes eu coloco, tipo, os nossos inimigos e até os inimigos ocultos. Uhum. Porque às vezes acontece da gente não saber que tem esse entrelaço, né? Então, tipo, é isso. Começar a colocar essas... Conforme tu vai aprendendo, a gente vai se moldando para sempre. Outra coisa que tem nessa parte aqui dos inimigos desencarnados é que ele fala que é um estado temporário. Essa questão de sentir raiva, sentir mágoa, sentir esse desejo de vingança, ou até o próprio agir dessa forma, agir com maldade, agir querendo que o outro também, né, caia de alguma forma. Tudo é temporário. Tudo é temporário, nada é permanente. Tudo é temporário, nada é permanente. Assim como eles podem estar com esse pensamento hoje, sentindo isso hoje, nós também já sentimos. Vai saber quanto mal a gente já não fez em vidas passadas. Então a gente tem que colocar muito firme na cabeça que tudo é temporário. Nada é permanente. É até o nosso estado aqui, né? Tipo, quando ela fala tudo é em todos os sentidos. Não só nesses sentimentos que a gente sente, mas também no nosso estado, eu tô nesse corpo temporariamente. Exatamente. Hoje eu sou a Emily. Amanhã só Deus sabe. Eu sou Ashley. Mudou o cabelo. Aí a gente vai entrar agora naquela questão que você ia fomentar. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Então tudo é um ciclo. Hoje a gente pode não perdoar, amanhã vai ser colocado alguma provação, algum teste no nosso caminho que a gente vai
ser obrigado a perdoar. Sempre vai ser colocado coisas na nossa vida que a gente vai fazer a gente refletir de novo, e de novo, de novo. Isso não só na questão do perdão, mas qualquer coisa na nossa vida. Deus é a perfeição de vida, né? Deus vai sempre colocando coisas na nossa vida para fazer a gente evoluir, para bater de frente com aquilo que a gente já pecou em algum determinado momento dessa vida ou em outras. Então, a gente pode não ter perdoado numa vida passada, então hoje pode ser que seja colocado novamente uma situação que a gente, vou perdoar, não vou ficar com aquilo ali, não vou me libertar disso, não vou libertar o outro. Então é sempre um ciclo. A vida é um ciclo, a nossa vida, a nossa existência é um ciclo. Então a gente vai estar sempre colocando, vai estar sempre sendo colocado de frente de situações que vão fazer com que a gente se depare com de novo aquilo que barrou a gente uma vez passada. Eu coloquei aqui, cabe a nós aprendermos com todas essas situações e por ressonância o espírito também aprenderá. Então, a partir do momento que a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia, vai criando, passando por essas oportunidades de aprendizado e vai realmente aprendendo e vai ressignificando e colocando isso dentro do nosso coração e evoluindo de fato, esses espíritos que vêm de outras vidas atrás da gente para nos fazer o mal, eles, querendo ou não, também vão acabar por ressonância aprendendo. Ou vão se cansar e vão largar a mão, né? Mas a gente tem que colocar na nossa mente, na nossa cabeça e no nosso coração que a partir do momento que a gente aqui, eu vou melhorando, as pessoas que estão ao meu redor também vão melhorando, digamos assim. Mas vão acabar absorvendo esse aprendizado que a gente leva, que acaba acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. E isso também é do lado de lá. E isso acaba acontecendo na nossa vida também, né? A partir do momento que a gente acaba mudando, outras pessoas vão chegando e as pessoas que não estão mais, digamos, concordando com os nossos pensamentos vão acabar se afastando. E tá tudo bem. A gente aprende a não fazer o que o outro faz. Então, mesmo naquela situação de que o outro fez alguma coisa que a gente não gostou, isso aqui não é legal, não vou fazer. Então a gente acaba aprendendo também. O outro texto é: se alguém nos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então o que ele quis dizer aqui é que não se deve pagar o mal com o mal, que é aquele desejo de vingança, digamos assim. Então, se o outro nos bater na face direita, ao invés da gente, por impulso, bater também, a gente vai se afastar e vai apresentar a outra face. Mas é mais nesse sentido mesmo de a gente não ter esse impulso de retribuir a violência com violência, sabe? Ser passivo, né? Exatamente, ou retribuir uma palavra, um xingamento ali com outro xingamento. É difícil porque, né, temos o nosso orgulho aqui para trabalhar, mas estamos aí para isso. Eu acho que lembrando que se posicionar é diferente de ofender. Né? Sim. Não é tipo também deixar o outro humilhar. Acho que tu também tem que estar em posicionamento. Mas é que também depende de momento, né? Às vezes a pessoa tá com raiva, não pode baixar Jesus aqui agora para falar. Ela com raiva ela não vai ouvir. Ela não vai querer saber o que o outro tem a dizer. Em alguns casos também depende muito da situação, né? Sim. Mas de modo geral é ser pacífico. Mas em alguns casos, tipo assim, esse posicionamento pode ser interpretado de uma outra maneira. Mas não que não tenha que ter esse posicionamento. Mas que esse posicionamento seja pacífico, né? Isso. Tipo de, por exemplo, sei lá, não revidar, não entrar nessa energia. Mas sair dela e é isso. Evitar o conflito, né? Dança na energia do coletivo.
Então, justamente essa questão de revidar com violência, com ofensa, a partir do momento que a gente começa a ter esse impulso de ser pacífico, de dar aquele tempinho, uns 10 segundos ali e não retribuir da mesma forma, isso acaba criando uma mudança também na energia geral. É como como eu falei antes, a questão de quando a gente muda, o outro que está ao nosso redor também muda. E isso, querendo ou não, acaba mudando também a energia do planeta, digamos assim, se cada um fizer a sua parte, sabe? Porque hoje a gente vê muito guerras e esse próprio pensamento, né, de querer se vingar e de querer fazer o mal. Então, que a gente seja essa renovação. Nós podemos fazer isso. Eles têm o poder, né? Nossa, muito. É igual que, tipo assim, as pessoas esquecem que a nossa mente, o nosso ser é muito poderoso. Uhum. Porque nós é muito poderoso, cara. A palavra tem poder, nossa atitude tem poder, o pensamento tem poder. Muito. Então, tipo, a gente só vive num mundo muito fechado. As pessoas, né? Uhum. Que a gente tenha a fé em Deus, o todo, na luz, que um dia essa mudança vai acontecer no coletivo também. Porque vai. Pode ser que a gente não viva nesta vida para ver isso, mas vai acontecer. E que a gente possa ser essa mudança aqui no nosso pequeno ciclo, no nosso entorno, na nossa família, com os nossos amigos. Que essas mudanças também vão refletir, no geral, no coletivo. Porque a gente também vai estar vibrando, né, da frequência. Então, Sim. tipo, essa vibração tem aquela questão de atrair as coisas que estão na vibração, então a gente vai... É que nem. Desculpa. Tem até uma frase de um filme, eu não lembro qual que é, mas fala: a gente atrai o amor que a gente acredita que merece. E isso em geral, tanto com alguém, tanto com uma amizade. Aqui a gente já parte para as instruções dos espíritos, que é mais um textos bonitos, lindos, maravilhosos de tudo que a gente já viu. O primeiro texto ele fala de a vingança. Então, daí eu lembrei dessa frase, né, que a gente usa muito, que a vingança é um prato que se come frio. Então aquela pessoa fica, sei lá quanto tempo, remoendo aquele sentimento de querer se vingar, aquela coisa ruim dentro de si mesmo, planejando como vai acontecer, como vai fazer, colocando na mente e tudo mais. Quanto tempo que aquela pessoa fica com aquela energia negativa ali, dentro de si mesmo, sabe? Reverberando ali na aura. Então a vingança é como tomar um copo cheio de veneno lentamente. Só vai acabar destruindo ela mesma. Pode ser que ela consiga alcançar o objetivo dela, pode ser, mas ela é a pessoa mais prejudicada nesse processo todo. O outro texto é sobre o ódio. Aqui na parte das instruções dos espíritos eu fiz mais peguei um trechinho assim de cada um. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajem e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. E se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. O amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então é muito daquilo que a gente já vinha falando, né? Na questão da caridade, em amar o próximo, amar o inimigo, em viver e deixar viver, não retribuir da mesma forma. É mais muito do que a gente já acabou falando.
E tem essa questão, né, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. O último texto, ele tem a parte de o duelo, ele traz alguns textos nessa parte aqui. Só é verdadeiramente grande aquele que considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Então aqui é uma passagem, aquilo que a gente já falou, né? Então, para que a gente vai ficar perdendo tempo com picuinha, com ódio, com raiva do outro, querer se vingar? Se vai passar. Vai passar. Porque aqui é só uma passagem. Então é aquele negócio de realmente considerar aquilo ali como um aprendizado. Toda a situação. Porque vai passar. Tudo é temporário. Nada é permanente. E quem tem essa vontade de melhorar, eu trouxe aqui uma frasezinha do Wagner Borges, quem pensa em melhorar, melhora só de pensar. Alright. Verdade. Então, quem tem essa consciência realmente de que, beleza, tô aqui, é uma passagem, vamos viver, vamos aprender com cada coisa, com cada situação, com cada pessoa, é isso, já tá melhorando. A gente já tá dando um passo a mais do que quem não pensa. Exatamente. Exatamente. Aqui eu tenho alguns pontos para tratar. Você bebeu até uma água, quero só ver. Eu gostei dessa forma que tu fez. Gostou? Me sinto escutando alguém inteligente falar. Conectada. Eu trouxe aqui um trechinho do texto do Santo Agostinho e 2 trechinhos do texto de Francisco Xavier, que eles meio que se complementam. Deixa eu ler lá porque aqui não dá. Amai-vos uns aos outros, e então a um golpe desferido pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo sem dúvida se levantará furioso e vos tratará de covardes. Daí eu sinto que esse trechinho aqui complementa com aquele lá. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. O que eu quero falar com vocês aqui é que muitas vezes acontecem situações de que a gente tem essa atitude de ser pacífico e os outros nos julgam por agirmos dessa forma. Eles acham que o adequado seria realmente revidar. Bateu em mim, vou dar o soco também. Me xingou, vou xingar também. Então, era isso que eu queria tratar. Ou até mesmo se impor, né? Sim. Tipo, não, você não pode ficar quieto em relação a isso. Uhum. Se impor, não pode deixar isso acontecer. Mas não sabe do que está sendo tratado em mim, para mim não reagir dessa forma. Exatamente. Não sabe da verdadeira intenção que se tem em dar a outra face. Acho que, tipo assim, não pode dar a outra face, é covardia. Só que não sabe da verdadeira intenção. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de discutir. Também não gosto de briga, então eu prefiro ser assim. Prefiro não falar nada, deixar as coisas mais amenizadas possíveis para não causar um conflito maior. Mas aí, no caso, dar a outra face, não é, tipo assim, deixar a pessoa te espancar. Sim. Também. É importante você não absorver isso para você não sair disso Verdade. com a culpa, com vários outros pesos que não são teus, né? Se é com uma pessoa que você tem afinidade de conversar e colocar esse sentimento que você tem, que você não se sentiu bem ou que você não concorda, enfim,
que você sabe que tem essa abertura de diálogo, beleza, ótimo. Se é uma pessoa que você não tem essa abertura, então, distanciamento amoroso. Isso. E aquele perdão, assim, oculto, né, vamos colocar. Tipo, que às vezes a pessoa não vai saber que você perdoou, mas lá dentro do teu coração você tá liberando isso, porque é a melhor Faz forma de bem pra perdoar, você. faz bem pra você. O perdão, na verdade, é uma questão de libertação mesmo, Sim, né? se libertar dessa culpa. Por mais que você não tenha falado para aquela pessoa. Então, o que eu queria trazer aqui com esses 2 trechinhos é realmente essa questão de que muitas pessoas vão julgar a pessoa que não revida. E tá tudo bem. Cada um no seu momento, cada um no seu grau de evolução e vida que segue. Exatamente, cada um faz o que sente no coração. Daí eu trouxe aqui a última frase do texto ali ainda do Francisco Xavier. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que nos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são duelos de povo a povo. Então é muito isso, se a gente conseguir praticar essa frase, que a gente não faça para o outro que não gostaríamos que fizesse a nós, meu Deus, meio caminho andado já. Aí, isso foi o capítulo 12 do Evangelho. Eu quero trazer aqui com vocês umas ideias que eu recebi numa sexta-feira, dia 17, eu acho. Enfim, foi um dia desses aí. Quando tem data e hora. Eu anotei. Eu anotei. Eu lembro que foi numa sexta-feira, porque foi tipo depois da faxina, um negócio assim. Depois da faxina, né? Aí eu senti essa presença, foi uma presença assim de muito amor, de muita alegria, de muita felicidade, sabe? É espiritual? Uhum. Que legal. Eu queria ter essa evolução de, nossa, gente, recebi um negócio aqui. Amiga, você nem percebe. Isso é muito demais. Aí ele pediu que eu compartilhasse com vocês, que ressoa muito com esse capítulo, em tudo que foi dito aqui. Então, primeiro ponto, não duvidem de vocês, confiem no seu eu superior, liberem a mente e sejam felizes. Então, se vocês conseguirem limpar a mente, liberar a mente de qualquer pensamento negativo que estiver passando ali e se concentrar na voz do eu superior de cada um, não duvidem do que vocês sentirem ali, das imagens que passarem na cabeça de vocês, nas palavras que vierem na mente de vocês. Porque quando é da alma, quando é do eu superior, sempre vai ser para o nosso bem, para a nossa evolução. E sejam felizes. A melhor forma de barrar qualquer coisa negativa é ser feliz. Segundo ponto, enquanto estiverem nesta jornada, os desafios sempre se farão presentes, mas cabe a vocês a forma que lidarão com cada um, se na energia da gratidão ou do vitimismo. Eu sugiro a primeira forma. Daí ele deu umas risadas. Então é aquele negócio, né, de aprender sempre com cada situação, ser grato por poder ter vivido aquela situação, aquele momento, por ter vivido cada coisa que a gente acha que não nos fez bem, mas a gente sempre tem como tirar um aprendizado. Eu lembrei agora de uma vez que eu ouvi que você estava assistindo Wagner Borges aqui, e uma coisa que ficou muito junto comigo. Se a gente não souber pelo que agradecer nessa situação ruim, ou em qualquer situação que a gente não souber pelo que agradecer, agradeça pela vida. Porque você está vivo para viver aquilo. Só por isso. Sempre, sempre, sempre. Agradece a vida. Todo dia de manhã, todo dia à noite, agradeçam. Agradeçam pela vida, agradeçam por tudo que vocês têm na vida, por tudo que vocês não têm na vida também, porque é questão de livramento.
E, tipo assim, uma coisa que eu comecei a praticar, né? Tipo, eu tô no mantras e tal. Eu comecei a, tipo, a falar que eu agradeço pela minha vida, pelo dia de hoje. Tipo, muda muito o nosso dia, sabia? A melhor forma Porque se eu não de fazia isso, eu me sentia carregada. a melhor forma de a gente mudar a nossa vibração é agradecendo. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Amém, axé, aleluia, saravá, namastê. Ótimo. Ai, meu Deus. Eu li o segundo, né? Terceiro. Sejam quem são, mas prestem atenção em todas as energias que lhes rodeiam. A percepção pode não ser clara para todos, mas é simples identificar por meio de pensamentos e emoções. Atenção. Então, o que ele quis trazer aqui é que eu falei antes que o mundo tem uma energia, chama psicosfera. Então, essa energia do planeta é a energia dos pensamentos, das emoções de todo mundo. Muitas vezes a gente é influenciado por essas energias. Por pessoas que estão próximas a gente, ou por situações assim que a gente nem vê, né? O ambiente influencia mesmo. Muito. Então, às vezes pode ser que vocês estão com um pensamento na cabeça que não é de vocês. Ou até pode ser influenciado por essa energia geral. Então, quando vier um pensamento negativo, sempre coloca os dois positivos ali. Sei lá, hoje eu acordei muito irritada. Não, mas gratidão pela vida, eu me amo, é isso aí, vida que segue. Então, prestar muita atenção nos pensamentos de vocês e nas emoções. Às vezes, uma forma que eu uso muito é que passa alguma coisa ruim assim na cabeça, eu sinto uma coisa muito ruim, eu penso assim, isso não é meu, isso não me pertence, a quem pertence isso, eu devolvo ao remetente com consciência e luz e amor anexado e dou um estalar de dedo. Para mim funciona, muda na hora. Então, é só para vocês prestarem atenção nos pensamentos e nas emoções. Mesmo que seja de vocês, que não seja de outra pessoa. Mas vão fazendo esse exercício de prestar atenção nos pensamentos e nas emoções e tentar mudar isso. Porque a gente tem controle. Às vezes a gente tá a nossa cabeça tão pilhada com um monte de coisa para resolver, o caos da vida e mais problema da manhã e depois de amanhã para resolver, mas vocês têm controle sobre os pensamentos de vocês. Nós temos esse controle. É um exercício. Não é do dia para a noite, é um processo, mas vão tentando fazer. Quarto, na vida encarnada, cada um caminha pelo seu caminho. Às vezes com a ajudinha do invisível para encontrarem as pessoas que evoluirão com cada um. Mas nunca se esqueçam, são vocês que darão os passos. Nós apenas sopramos boas energias em suas auras, se assim encontrarmos espaço para que a sutileza do invisível possa alcançá-los. Então aqui eu vejo que tem 2 recadinhos. Se a gente tá bem com nós mesmos, com a vida, se a gente tá feliz, se a gente faz o bem, faz a caridade, pratica o bem sem olhar a quem, enfim, e isso não é uma questão de dar uma cesta básica, ou é só simplesmente a gente estar no trânsito e deixar o outro entrar na nossa frente. Já é fazer o bem para alguém. Então são coisas pequenas, ou então ouvir uma pessoa que quer muito desabafar, ou dar um abraço numa pessoa que está precisando de um abraço, são pequenos atos de caridade. Então, esses pequenos atos de caridade fazem com que a nossa vibração também vibre no bem. E, consequentemente, mentores, guias espirituais de luz vão se aproximar. E a gente vai conseguir sentir essas intuições, o que eles têm para nos passar. Então, quando a gente permite que o invisível, que essa energia sutil se aproxime, a gente começa a sentir essa energia. Mas somos nós os responsáveis
por caminhar por essa vida. Então, a gente pode ouvir, a gente pode ver tudo, mas nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. Apenas nós. Vocês estão aqui hoje porque vocês decidiram caminhar até aqui para ouvir tudo isso, para a gente poder estar juntos, para a gente poder vibrar nessa energia de amor. Igual uma coisa que eu postei. O que eu postei, amiga? Eu esqueci. Amiga, Calma aí. não sei. Calma aí, que eu vou- Que nem tu falou aqui agora também, né? Tipo, por exemplo, a gente caminhou pra estar aqui, a gente tá aprendendo, tá absorvendo tudo isso, mas é nós que vamos caminhar esse caminho, é nós que vamos fazer dessas palavras ações, né? Exatamente. Porque não adianta a gente vir aqui só para simplesmente ouvir, né? A gente precisa colocar em prática. Eu precisava. Mas o que eu... Não, que eu preciso da cachoeira, sabe? Ai, eu achei tão chique. Ai, esqueci. Alguma coisa assim, pra você conseguir evolução no visível, você tem que curar no invisível. Alguma coisa assim que eu postei, sabe? Tipo, é literalmente isso. Tipo, pra você ter uma evolução, pra você querer se curar na vida aqui, você tem que se curar no invisível. Uhum. Entendeu? Você Na tem que- alma, né? na Na alma. alma. Então, tipo, é uma coisa muito profunda. Porque se a gente não curar dentro, a gente não consegue fluir fora. Porque tudo que a gente, é como a gente tava falando, é tudo vibração. Então, se a gente, tipo, sempre ficar com energia ruim, pensamento ruim, ser uma pessoa ruim dentro, a gente não flui fora. É que, na verdade, assim, a gente tem, digamos, 3 camadas. O nosso eu superior, a nossa alma, que é divina, que é pura luz, puro amor. Daí tem o nosso ego, que é o nosso guardião. Não é uma coisa ruim, é o nosso guardião. Ele vai fazer com que a gente aterre aqui, que a gente permaneça aqui, que a gente viva o nosso dia a dia. E também tem as máscaras que a gente usa para não fazer com que aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor que o nosso ego às vezes pode ter, que essa máscara, né, faça com que a gente se camufle, digamos assim, na sociedade. Então, a nossa alma, ela vai estar sempre vibrando na luz. Então, a nossa tarefa é a gente tirar essas máscaras, educar o nosso ego, para que ele nos permita alcançar o nosso eu superior. Como fazemos isso? É um processo, minha gente. Estamos aqui para isso. Estamos aqui ouvindo tudo isso e estudando. Já é um grande passo. E aquele negócio, como o Lipe falou, que a gente consiga, no nosso dia a dia, colocar tudo isso em prática. É assim, ó, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que é visível, antes deve modificações do que está invisível. Tipo, eu achei isso muito profundo, sabe? Porque realmente, sabe, tipo, pra você mudar a sua raiz, tem que, tipo, mudar o que é invisível. Tipo, o profundo do invisível, sabe? E ninguém quer isso, aí como você falou, ego, ninguém quer desmascarar É nada. porque mudar também é difícil, né? Não é uma coisa que você fala assim, eu vou mudar e amanhã você mudou, né? Não, É um processo. mas não é difícil, é um desafio. Desafio. Porque difícil a gente coloca aquele peso, meu Deus, quando é que eu vou conseguir fazer isso? Vou conseguir fazer isso? Não, é um desafio. Hoje eu vou tentar. Pode ser que eu não consiga completamente, mas um passinho assim para melhorar eu vou conseguir fazer. Quem pensa em melhorar, melhora só de pensar. É 1% melhor a cada dia. Isso aí. E a gente tá aí para isso, para despertar a nossa consciência, para ter consciência de que a gente tá aqui de passagem, que somos espíritos, e tentar melhorar um pouquinho a cada dia. E não esquecer de ser feliz. Só isso, tá? Só isso! Uma coisa bem básica. Ela fala como se É, fosse cafecereno, e eu lá no meu quarto lá que Não, mas se você pensar assim, ai, eu tô triste, não, eu tô feliz, tá vendo, ó, tá triste. Mas assim, a gente brinca assim, mas a gente vai sentir coisas que não são tão legais e tá tudo bem, a gente tá aqui pra isso, né? Não tem como a gente não sentir. Não, positivismo não sadio. Não tem como a gente deixar de sentir tristeza ou deixar de sentir raiva. O negócio é a gente ter aquele autoconhecimento de que, ok, estou sentindo isso, porque estou sentindo isso, vou me permitir sentir isso.
e ressignificar. Só por um instante. Isso aí vai do tempo de cada um, né? Não, Mas foi necessário para aprender, né? quanto antes a gente conseguir ressignificar, melhor. Pra mudar essa vibração. Quando você significa, aí você chega lá no outro dia, a pessoa faz outra raiva, aí você tem que ficar fazendo isso sempre. Aí você afasta. Não, Aí- mas depende muito do e se que é, tu tá no trabalho, e aí você não consegue se afastar. Claro que consegue. Você pode só, tipo, fazer o seu trabalho. Aí, meu querido, é viver e deixar viver. Você só pode controlar os teus pensamentos, as tuas emoções. Você não pode controlar o que o outro faz, fala ou vai deixar de fazer. Então você se centra, firma ali o teu eu superior, firma os teus sentimentos, as tuas emoções, e o outro que carrega o que ele quer carregar. Mente. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto estava falando, Hum, que é basicamente um resumo, assim, né, do que a gente já falou hoje, que é retribuir o mal com o bem, aquilo que a gente já vem tratando de outros capítulos também, né, uhum. sobre os inimigos desencarnados também, né, que tem esses vínculos com a gente, que a gente aprende quando a gente aprende aqui, eles aprendem do lado de lá também, então esses vínculos que a gente tem com os desencarnados é importante também para o nosso crescimento, para o crescimento desses espíritos, né, e que a gente saiba e aprenda a encaminhar também quando a gente sentir que não cabe a nós, né, ou por medo, ou enfim, né, quando a gente não se sente seguro em relação a esses espíritos que estão desencarnados. A questão ali da ressonância, eu também anotei aqui, que eu gostei muito, que a mudança que a gente faz em nós gera um impacto na mudança e na energia do planeta, né, então isso é muito importante também, a mudança da nossa energia. Gerar esse impacto, porque se a gente sabe que a gente tem esse poder de mudar a energia, que a gente saiba também que a nossa energia pode mudar a energia desse ambiente. Então que a gente aprenda a mudar essas energias. E que a gente não perca a esperança, né? Porque Eu até coloquei aqui que crer é ligado à fé, que é quando a gente crê em algo, é quando a gente tem fé, que a gente não vê, mas a gente sente essa presença. E acreditar vem da esperança, vem de algo mais racional. Que a gente não perca isso, né? E a esperança é um verbo, esperançar. Então é uma ação. Que a gente continue fazendo coisas positivas, continue vibrando no bem, continue fazendo bem sem olhar a quem, justamente para a esperança não morrer, digamos assim. Para essa ação de esperançar continuar refletindo. Não tem uma frase que diz que alguma coisa assim, a fé e o medo são coisas que você tem que acreditar assim que você veja. Você tem que ver qual lado que vai vencer, alguma coisa assim. Mas tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite naquilo que você não vê. Uhum. Eu acho que é isso. São lados opostos de uma mesma moeda. E é isso. Tipo, Eu amei. Eu também amei. Um ponto que eu anotei aqui ali do que você preparou para nós, que sejamos nós a renovação, né? Eu gostei muito disso, assim. Porque quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente busca por melhor, a gente já está melhorando, né? E a energia está mudando e isso está acontecendo. Então que isso continue, que a gente tenha consciência disso, né? Uhum. Então o simples fato da gente, tipo assim, sentir essa coisa ruim, mas o que é isso? O simples fato de questionar, de querer saber, de querer ir atrás, né, dessa busca, já é uma mudança. Entende? Então, essas mudanças, que a gente tenha consciência disso, sabe? Porque não adianta a gente só, tipo assim, tá, ali mudou, não sei o quê, mas não tem essa consciência. É que tem muita gente que vive no automático, né? Tipo, Uhum. sabe? Tem uma coisa que eu vi, e tipo, não sei se se encaixa nisso, mas é uma coisa que, tipo, no sentido de falar. Tipo assim, há muitas pessoas colocam culpa no inimigo. Mas, tipo assim, o inimigo às vezes tá aí na gente, sabe? Por que tem um inimigo? Porque o inimigo é um ser de luz, né? Que na Bíblia falou que o Lúcifer é um ser de luz. Mas, tipo assim, querendo ou não, ele é um ser de luz pelo fato pra gente nos atrair do divino. Então, se a gente não tiver ele, tipo, a dor, o medo, o cair, né, da gente, a gente não aproxima daquilo que é bom, sabe? De Deus, da empatia com o próximo, essas coisas assim. O ser humano tem muito... Ele é muito bom em terceirizar a culpa.
Tipo, coloca tudo a culpa naquilo, sendo que aquilo é um espírito, porque se Deus tá na gente, o inimigo também tá na gente. Exatamente. Então, tipo, às vezes, tipo, nem tudo é o inimigo em si. E na, Ele só faz a gente se aproximar de Deus, sabe? na verdade, nós nos aproximamos de pessoas que são o nosso espelho. Então, a gente pode julgar o outro por alguma coisa, mas a gente tem essa coisa dentro da gente Sim. também. A gente tá julgando ali. Então, né? Refletiu, né? Exato. Nas medicinas da ayahuasca, a gente ouvia muito falar isso, tipo assim, se bateu e doeu, é pra você pegar porque é seu. Uhum. Então, tipo assim, se isso doeu, gerou aquele desconforto de certa forma, é porque tá em você. Então precisa ser trabalhado, né? E tipo assim, não colocar isso pro outro. Porque tá doendo em ti, sabe? Por que dói em ti se tá no outro? Entende? É porque tem que ser trabalhado em você. Então é uma coisa que precisa de uma atenção também, né? Faz sentido. E essa questão de terceirizar a culpa no outro é muito também dessa questão de que a gente não tem o controle sobre o outro, a gente só tem o controle sobre nós mesmos. Mais fácil a gente culpar outra pessoa. Exatamente. Na verdade, não é mais fácil, é muito mais difícil, porque a gente vai cair numa ilusão de que a gente vai estar leve, a gente vai colocar isso no outro, daí a gente vai estar tirando esse peso da gente. Sim. Mas é uma ilusão, porque não? Entende? A gente só vai estar adiando aquele processo de olhar para nossa ferida, de olhar para aquilo. Só tá negando o que tá ali, né? É bem complexo, né? Ao invés de pegar essa oportunidade. Você fica pensando complexo de uma coisa que, tipo assim, você fica pensando. É que você acaba mudando o teu olhar, né, para essas questões, né? Tipo, quando algum desconforto for gerado em você, você vai começar, tipo, olhar diferente para esse desconforto, né? Procurar essa questão da mudança, que daí, pelo simples fato de você olhar e questionar isso em você, já vai estar gerando essa mudança, assim. Tipo, sim. Por buscar o melhor, né? Sim. Mas é isso. Esse capítulo foi bem, eu nem terminei de ler ele, tá? Eu lembrei de ler aqui, na verdade. Porque, assim, eu comecei, mas eu nem lembro onde parei, assim, só fui entrando no modo automático ali em relação às coisas que a gente tinha que resolver e tudo mais. Mas, assim, foi bem... Como a gente já tava falando de amar o próximo como a si mesmo, então, tipo assim, é só um complemento do amar o próximo como a si mesmo, né? Porque o próximo pode ser visto, na verdade, né? Como um inimigo, esses vínculos, né, que a gente acaba criando. Então, de certa forma, tem que ser trabalhado. Então, é só uma maneira da gente aprender ali a abraçar e perdoar o outro também, né? Que a gente nunca esqueça que somos seres divinos e que nada pode atrapalhar a nossa caminhada a não ser nós mesmos. Que a gente consiga fazer com que essa passagem seja refletida na nossa alma, no nosso ser e no nosso caminho. Que seja um caminho de luz, que seja um caminho de amor e que seja leve na medida do possível. Porque nós temos o controle de fazermos com que isso seja leve. Que sejamos felizes, hoje e sempre. Que assim seja. É isso. Podemos encerrar? Alright.